Quando estudamos o Espiritismo e mergulhamos na vida e obra de Allan Kardec, o codificador da doutrina, nós descobrimos que o seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail e que ele foi professor, escritor e um dos iniciadores do método pestalozziano de ensino na França. Porque ele estudou com Pestalozzi no Instituto de Yverdon, na Suíça. E vamos conversar um pouco sobre esse educador, que é chamado de educador da humanidade. Muitas pessoas desconhecem Pestalozzi e a influência que ele exerceu na educação. Ele nasceu em 1746, ou melhor dizendo, reencarnou nesse ano lá na Suíça. Era descendente de uma família que falava o alemão, porque na Suíça nós temos as línguas alemã, francesa e italiana predominando, e ele era de uma família protestante. E tinha um ideal muito grande pela educação. E muito cedo, nesse ideal, ele começou a trabalhar. Vai se tornar, na Suíça do século XVIII, um pensador iluminista. Ele, inclusive, tem vasta correspondência com os filósofos iluministas franceses, que ficaram muito famosos, como Voltaire, Condorcet, Diderot, Rousseau, entre outros. Depois da Revolução Francesa, em 1789, Pestalozzi fez 2 viagens à França a convite do governo francês, e nessas 2 viagens ele foi plenamente homenageado pelas suas ideias, pelo seu trabalho pela emancipação da Suíça e também do pensamento filosófico, científico, cultural na Europa. Pestalozzi escreveu muito, publicou muitas obras. Infelizmente, não temos nenhuma traduzida para o português. E ele, então, influenciou imensamente o pensamento europeu, além de muito amigo e correspondente dos pensadores franceses. Ele também foi ligado a todo o movimento filosófico alemão, por exemplo, na figura de Immanuel Kant, entre outros. Ele manteve vasta correspondência, foi amigo pessoal de vários desses pensadores. Então, ele conseguiu viver entre o iluminismo, o idealismo e assim por diante. Mas o seu grande ideal, o seu grande sonho era a educação. E ele, além de publicar livros a esse respeito, também escrevia muitos artigos que eram publicados nos jornais de então, principalmente da Suíça, da Alemanha e da França. Por isso, Pestalozzi era muito conhecido em toda a Europa. Mas vai ficar muito mais conhecido quando finalmente, no ano de 1805, ele inaugura o Instituto de Yverdon, na cidade de mesmo nome, na Suíça, ocupando um antigo castelo da época medieval, que ele então transforma numa escola. É um internato, onde parte das crianças pagavam a mensalidade e outra parte eram bolsistas integrais. Ele reúne educadores suíços e outros que começam a trabalhar com ele, e ali, na prática, ele mostra que o seu pensamento educacional, que a sua metodologia estavam corretas. Várias
comissões governamentais sancionaram que o Instituto de Yverdon era uma escola modelo. Acorreram educadores de vários países europeus e o Instituto funcionou até o ano de 1825. Portanto, foram 20 anos dedicados a esse trabalho educacional. E o nosso Denisard Rivaio, que vai se tornar Allan Kardec, entrou para o Instituto de Yverdon em 1814, mantendo-se ali até completar os seus 18 anos e sai com a formação para o magistério. Ele volta para a França, vai se estabelecer em Paris e começa a trabalhar então como professor, pedagogo e escritor didático pedagógico. Vai se tornar Allan Kardec bem mais tarde, no ano de 1857. Então devemos muito na formação de Allan Kardec a Pestalozzi. Devemos muito na renovação das ideias educacionais e da metodologia de ensino-aprendizagem a Pestalozzi. Muitos que vieram depois dele, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, influenciando as transformações pedagógicas e educacionais, tiveram por base o trabalho realizado por Pestalozzi, que é muito estudado em todo o continente europeu e que precisamos aprender também a estudá-lo aqui no Brasil. E o Espiritismo, sendo uma doutrina essencialmente de educação, precisava ter à frente para o diálogo com os espíritos e os comentários a respeito da consequência desses ensinos, um pedagogo, um educador. Por isso, Denisard Rivaio, que vai se tornar o Allan Kardec, abraçando a realidade da imortalidade da alma, da vida futura após a morte, da reencarnação ou vidas sucessivas e a lei de evolução, porque somos destinados à perfeição. E tudo isso tem a ver com a educação. Aliás, transforma a educação, porque a criança que está à nossa frente é um espírito imortal reencarnado. E não podemos esquecer disso. Não é uma página em branco. Traz tendências de caráter, ideias inatas, experiências vividas em outras épocas, conhecimentos adquiridos nas vidas passadas. E tudo isso repercute nele, na nova personalidade, no novo corpo, para mais uma experiência humana. O Espiritismo está aqui na Terra para realizar a nossa transformação moral. E isso só pode acontecer através da educação. E precisamos muito nos ligar ao Evangelho, que o Espiritismo nos revela em espírito e verdade. Tudo isso tem que adentrar a educação. Tanto a educação formal nas escolas, quanto a educação na família e também nas atividades que desenvolvemos nos centros espíritas. Fica aqui a nossa lembrança e a nossa homenagem a Pestalozzi, a quem devemos muito e temos certeza continua conosco, nos orientando para aplicarmos da melhor maneira possível a doutrina espírita, esta doutrina de educação.